Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais um podcast. Eu, Iliane Claudina, aqui com a minha convidada de hoje, que é a Andrea Tabosa. Ela que é neuropsicopedagoga e vai trazer um pouquinho, explicar para a gente o que é ser neuropsicopedagoga, onde ela atende, como é que funciona e trazer mais experiências para nós que estamos, eu que estou aqui, né, e vocês que estão aí em casa. Então, vem conosco aí nesse podcast que vai ser muito bacana. Boa noite, Boa Andrea. noite, É um Williane. prazer tê-la aqui, viu? Ai, Seja obrigada. bem-vinda. Ela também, pessoal, que ela aqui, ela é uma das nossas voluntárias nessa parte, Sim. né, das doenças psicossomáticas. Então, fica aí que vocês vão aprender muito e ainda vai ter a oportunidade, né, de, se vocês se enquadrar no nosso lado social, de também ser atendida por ela. Muito Eu queria importante. que você se apresentasse, né, às pessoas que estão em casa. Oi, boa noite. Meu nome é Andrea Guimarães, Tabosa Pinheiro Guimarães. É um nome um pouco extenso. Eu sou natural daqui de Caruaru, mas morei durante muito tempo em Garanhuns. Voltei para cá com a minha família e sou formada em administração, mas tá com acho que uns 15 anos que essa área da educação, da inclusão, ela se tornou presente na minha vida por conta de uma descoberta de TDAH do meu filho. E nisso, há 15 anos atrás, já era difícil, né? Manter a escola, de fato, com esse processo de inclusão para o meu filho. E isso me levou a estudar sobre o TDAH e me especializar nele. E foi a partir disto que eu comecei a lidar com toda essa questão de inclusão e de psicopedagogia, nesse lado todo educacional. Você, no caso, sentiu a necessidade, né, não só para ele, porque hoje também você já compartilha esse conhecimento para outras pessoas, outras Sim, crianças também, né, Andréa? sim. Ô, Andréa, mas assim, fora isso, né, que você falou da dificuldade do seu filho, teve mais algo que levou você? Explica um pouquinho a gente o que é também o neuropsicopedagogo, porque muita gente não entende, né, que tem o pedagogo, o neuropsicopedagogo, tem o psicólogo, tem o psicanalista, então assim, às vezes as pessoas confundem. Então explica um pouquinho para a gente o que é o O neuropsicopedagogo. neuropsicopedagogo, ele vai lidar mais com os processos cognitivos, quer dizer, no caso, dos transtornos, tá entendendo? Das dificuldades cognitivas de uma criança, Uhum. certo? Realmente, a neuropsicopedagogia entrou, na minha vida agora na pandemia, quando todo mundo estava, dentro de casa, sem ter o que fazer. Antes era só para o seu filho Antes mesmo. era só para mim, o meu estudo era para mim e para ele, porque eu descobri também que, no TDAH, muitos cientistas dizem que é hereditário. E quando eu fui buscar, realmente eu era uma criança muito impulsiva, ainda sou, não uma criança, mas ainda sou, e tem outros processos dentro dele, né, comorbidades que envolvia a mim também, e eu descobri através do meu filho. Então, a psicopedagogia entrou depois, tá entendendo? Nessa questão, porque eu fiquei muito frustrada com tantas portas fechadas, sobre essa questão de inclusão. E o TDAH é algo que, não é aparente, né, fisicamente, e muitas vezes é muito difícil Está você relacionado mais ao lidar. comportamento, né? Sim, já o TEA não, o TEA você consegue identificar algumas coisas, né, no físico de uma criança, tá entendendo? E tudo isso envolvia, vamos dizer assim, o querer das pessoas de olhar para seu filho com olhos que realmente pudesse abraçar, não só ele, como também a família, porque isso é muito importante. Quando você trabalha com uma criança que tem algum transtorno, qualquer tipo que seja, você não tem que tratar só a criança, né? Porque por trás dela tem uma família que tem Precisa de suporte, precisa de né? suporte, tem hábitos diferentes que não condizem com aquela situação e a gente precisa abraçá-los, né? Sim, é verdade. E assim, então você nos diz que a neuropsicopedagogia é o estudo do comportamento, Isto, né, daquela criança. isto.
Porque eles têm essa dificuldade, certo? No comportamento, muitas vezes, dentro do estudo, você tem que analisar, você tem que ver o porquê daquela criança estar com tanta deficiência, porque não basta só você dizer, o comportamento daquela criança não se assemelha aos outros dentro de uma sala de aula. Pode ser tanto, na área de exatas como de humanas, né, e você tem que ter uma noção, você tem que ter um cuidado, um preparo mesmo para diferenciar. Uhum. E tanto na questão institucional, porque você está lidando com várias crianças, certo? E ali, lógico que o suporte não é igual como você está numa clínica, trabalhando com uma criança apenas de uma vez só, porque lá é mais diferenciado, né? E você consegue um trabalho bem melhor do que em um institucional. Certo. O institucional que tu fala É a quantidade, no caso, não, quando a gente fala institucional, não é de instituição, né, no uhum. caso é a quantidade de crianças que a gente trabalha dentro de uma escola, tá entendendo? De um modo geral, né, que você Como um não todo, no né? no colégio você não pode estar, trabalhando, única e exclusiva para uma criança apenas. Sim, porque no caso ele vai ter que interagir dentro daquela, Sim. né, Do do comportamento comportamento. escolar, né, em sociedade, principalmente isso, porque hoje eu também, vejo muita dificuldade em relação às crianças de se socializar e ter essa consciência também de que você precisa ter frustrações, né, dentro de casa, com o pai e com a mãe, com amigos no colégio, por não emprestar uma borracha, por quebrar um brinquedo que ele gostava bastante, e eles não sabem lidar com essa frustração. E isso também às vezes a gente vê de uma forma simples, corriqueira, mas para uma criança que você não tem esse aparato todo em casa, isso realmente é muito frustrante. Eles não sabem lidar com essa negativa, né, e isso pode sim fazer um efeito bem, vamos dizer assim, diferenciado no que se diz respeito ao processo de aprendizagem. Desenvolvimento intelectual, Isso. né. Ô, Andréa, da gente falando um pouquinho de TDAH, tinha como tu dar, assim, exemplos para as pessoas que estão em casa, a diferença do TDAH, do TEA, que é o transtorno do espectro autismo, e do acho que é TOC, TOD. TOD agora, né. Assim, para que as pessoas entendam, porque às vezes as pessoas acham que são todos iguais, né, assim, embora alguns tenham algumas semelhanças, mas assim, algo bem específico de cada um, Aham. para que elas possam ter uma visão melhor em relação a cada um deles. É, numa criança que tem TDAH, ela tem crianças que têm TDAH e tem crianças que só têm TDAH. Eh, Geralmente elas são muito impulsivas, elas são inquietas, certo? E hiperativas. Geralmente os hiperativos eles são mais em meninos. E tem estudo que comprova isso. A menina não, a menina quando vai ser, assim, tem um pouco mais de hiperatividade, pode até ter, mas não é algo que seja tão grandioso como os meninos. E isso, não acaba quando tem um crescimento, o desenvolvimento daquela criança, ela leva para toda a vida, certo? Mas tem as comorbidades que trazem, que chegam com o TDAH, porque é uma criança que ela não consegue, se relacionar muito bem com outras pessoas, porque ela muitas vezes fala o que não deveria, não tem um controle, um filtro, né. Até eu mesma, às vezes falo, e às vezes "Ai meu Deus, o que foi que eu falei?". Então assim, tem a depressão também, que chega para uma criança, porque ela vai se sentir incapaz naquela certa matéria, ou em uma matéria outra, ou porque escuta de um pai ou de uma mãe, ou até mesmo de um professor, que ele não é capaz,
Porque hoje em dia ainda há profissionais que falam que uma criança é burra. Eu já atendi uma criança que disse isso. E é algo que a gente, não, isso não acontece mais hoje, mas acontece. Eh, Na questão do aprendizado, do TDAH, a criança, ela pode sim ser ótima em matemática, mas ela não conseguir interpretar um texto, ou vice-versa. Então não tem algo que diga assim: "Ah, aquela criança ela para na televisão, ela joga, mas ela não consegue fazer a tarefa". Isso é muito comum em TDAH, e muito comum a gente escutar o pai e a mãe dizerem assim: "Ah, meu filho ele consegue fazer isso e isso, por que que ele não consegue estudar? Ah, isso é preguiça", tá entendendo? E na realidade não é. Já no TOD, é um transtorno opositivo desafiador. Quem nunca teve um filho que olhasse para a gente e dissesse: "Não vou fazer isto", né. Mas isso não quer dizer que seja TOD, certo? Mas, é só um exemplo, bem superficial do que é um TOD, porque uma criança que tem esse transtorno, ela realmente desafia um pai, uma mãe, um professor. É um desafio, bem maior que esse, que você olha e realmente, assim, se você se sente constrangida e acuada diante dessa criança. E uma criança com seus 7 anos, 8 anos, ela aprende, assim como o TDAH, como o transtorno do espectro autista, eles aprendem sim, eles aprendem, só que eles têm suas dificuldades e meios diferentes, e nas suas habilidades, que todos nós temos, né, inclusive eles, são diferenciados, são formas e tempos diferentes. Diferente. É isto. E o TEA? E o TEA dá para você, olhar. Já tem muitos estudos que vêm através de passos, né, você consegue ver que aquela Logo criança. lá na infânciazinha mesmo, Aham, né? sim. E o TEA, o que eu posso falar sobre ela é que, assim como os outros transtornos, eles conseguem sim, aprender, certo? Com o seu tempo, só que é um pouco mais delicado, porque a questão do autista, ele tem níveis diferentes do TDAH, e até porque eles, para se socializar, é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, é um mundo à parte deles, que eles colocam nele, né. E você como profissional, como pai e mãe, você tem que deixar seu mundo, o mundo real nosso, para entrar naquele mundo deles. E tudo isso é muito complicado. É complicado porque é um mundo que a gente não sabe, a gente não não sabe o que encontrar. Você deixa a sua realidade, o que você conhece hoje, para entrar no mundo deles, que é uma coisa totalmente, altamente paciente, que tem que ter, e hoje em dia é muito difícil por conta desse corre-corre, principalmente dos pais, que eles têm em trabalho, em vida pessoal também, é muito difícil parar e ter um pouco mais de paciência perante aquele filho que tem um TEA. Uhum. Já com o TOD e o TDAH não, é muito mais fácil você chamar ele para o nosso mundo, tá entendendo? Eu acho que também é mais fácil, né, para a gente, como pais que chega em casa, né, e tem que cuidar desse filho que está com esses transtornos, e eu acredito que seja muito mais fácil para nós. O tratamento deles é diferenciado também? Ou não, são todos iguais? Veja só, eu digo sempre que o tratamento de qualquer transtorno, que seja qualquer problema que você tenha com seu filho, você tem que chamar a responsabilidade também para casa, para o pai e para a mãe. E hoje é muito difícil, Eliane, Porque as a pessoas gente botam tudo no profissional, né? é muito difícil, a gente percebe muita ausência paterna, materna. Hoje os pais preferem realmente jogar todo para cima de um profissional, seja ele da escola ou profissional,
psicopedagogo, psicólogo, a responsabilidade toda vai para esses profissionais, porque eles não querem a responsabilidade de lidar com tudo isso, mas é preciso, porque o nosso trabalho, ele só funciona se a gente tiver também um apoio do pai e da mãe, em casa, do avô, quem cuide da criança em si. E realmente hoje é muito mais difícil. Tem mães que têm horários para uma academia, mas não tem horário para sentar com o filho e ensinar ou ver a agenda do filho. E é dessa forma. E fica difícil para eles também, né, assim, porque eu acho que é como se fosse assim, é um tratamento integral, né, integralizado. Precisa da parte do profissional, né, e precisa também da parte dessas emoções tratada e lidada em casa, da família em si. E também a gente tem que ver, eu acho assim, algo bem importante para que a gente possa frisar e falar, a gente tem que ver que a responsabilidade não é também só do cuidador, como você falou, pai, mãe, mas sim de toda a família, né, de Sim, poder dar o suporte, saber que eles têm um nível diferente de entendimento, né, um nível diferente de aprendizado e um nível diferente social mesmo, de se socializar. E às vezes as famílias no lugar de inclusão, a, a exclusão. Então, assim, é importante você estar falando isso, porque, mas eu acho também, André, está muito relacionado também à aceitação, né? Assim, às vezes os pais, não é só a vida corriqueira, do corre-corre, mas também da aceitação, de não aceitar que o filho tem aquele problema. Tem mães e pais que eu conheço, que às vezes a gente fala que aquela criança tem todo um histórico para ter aquela doença, né, aquele transtorno na realidade, e os pais eles não querem aceitar. Quando eles vêm realmente buscar, a criança já está mais avançada, algo que eles poderiam lidar lá atrás e talvez aquilo que avançou, né, poderia ali ter estacionado, não ter avançado sim. o tanto que avançou. Então, assim, para vocês que estão em casa, que têm filhos com alguma dessas, né, desses transtornos, que vocês observarem algum, desde lá da infânciazinha, de bebezinho, porque como o André falou, o autismo a gente consegue realmente identificar lá com 6 meses, 1 ano, tem até, na neuro, eles têm os testes, Tem né, os que eles testes, fazem, então sim. assim, é importante, porque quanto mais o pai e a mãe perceber, né, vai ficar mais fácil para que essa criança ela se socialize, ela aprenda, ela consiga se desenvolver. Quantos autistas aí também que são médicos, que são Sim, advogados, que conseguem hoje essa associação, né, porque os pais são Williane, muito importante para eles, para observar, para entender, para aceitar. sim. Muitas das vezes a gente sabe que não é fácil, mas que se tem esse problema, vamos tentar fazer da melhor forma para ambos, né? Sim, anteriormente era muito difícil realmente você incluir e até educar, alfabetizar uma criança com, com algum tipo de transtorno, né? E era tão difícil a gente também, para a gente mesmo, falar sobre esses assuntos, porque era muito escondido. Eu lembro que eu tinha uma prima, É que como se ela fosse vergonhoso, sim, né? sim, vergonhoso para uma família ter Uhum. alguém dessa forma, né, porque se chama logo de deficiente, se chamava logo de deficiente. E se a gente e esse termo, se a gente for ver, deficiência, quem de nós não temos alguma deficiência em alguma coisa, ou por não saber passar um simples delineador, porque isso também a gente pode colocar. "Ah, é uma deficiência", é, mas você aprende mais tarde a passar. Sim. Então, assim, é, é isso que as pessoas hoje não veem. Essa questão de que hoje eu tenho que incluir. Tenho, eu devo isso, tenho que respeitar, porque é um ser humano, tá entendendo? E agora é só a questão de jeito para lidar com eles, de jeito para ensiná-los, tá entendendo? Porque não é fácil você querer aprender matemática, eu ensinar matemática a você e passar para uma menina de 4 anos, ou se não, na mesma idade, que não vai assimilar da mesma forma.
Isso somos como todos nós. E a questão de pais, hoje em dia, que se você não teve essa educação, ou você não está preparado, como que você vai lidar com uma criança, com o seu filho? Tá entendendo? Mesmo ele com algum tipo de transtorno ou não, mas como que você vai lidar? Porque se você está ausente dos seus filhos de casa, muitos pais hoje, eles compensam essa necessidade dos filhos com presentes, com dinheiro, não é isso que a gente vê na sociedade E hoje? muitos filhos hoje, eles não são frustrados, como você bem falou. Não é só quem tem a deficiência, né, Uhum, o transtorno, mas é até qualquer criança, né, que tem pais que suprem, como você falou, das necessidades com bens materiais, achando que ali está tudo bem. sim. Eu tive um paciente que, inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade para falar, que ele falou assim, eu achei muito interessante, uma fala muito interessante, ele falou assim: eu dou tudo que a minha filha quer. O pai é separado da mãe, e ele falou que dava tudo que a filha queria. Aí eu perguntei assim: "Mas tudo o quê? Me diz assim, o que é o teu tudo?" Porque eu achei uma palavra muito, né, Sim, tudo, tudo. muito. Uhum, Então eu digo assim: "Mas o que é tudo?" Aí ele falou: "Ah, precisa de roupa, eu dou, precisa ir para a escola, pagar a escola, sei lá, um curso que ela quer fazer, algo que ela precise, eu sempre dou, às vezes não dou quando ela não está merecendo, mas assim, o tudo dele estava relacionado só ao material. Por eles serem pais separados, ele não estava tendo o contato. Era só assim: "Bença pai, me dê tanto, estou precisando disso". Não tinha aquele vínculo de pai com filho, né. Então eu disse assim: mas eu não vejo tudo, porque o principal você não está sim, dando, sim. né, que às vezes o que ela precisa não é uma roupa, às vezes o que ela está precisando não é um curso que ela quer fazer, às vezes ela está precisando de uma conversa, de um abraço, de um afeto, e está sendo mais fácil você trazer o tudo e a crítica do que a mãe seja, do que você trazer para ela o que ela necessita da sua essência como ser, né, e também, trazer para ela a diferença, porque se eu acho que a mãe é isso, isso e isso, o que é que eu estou fazendo de diferente para que a minha filha não se transforme isso que eu estou dizendo que ela está se transformando. Então, às vezes, a maioria das vezes, a gente julga e acha que a atitude do outro nos responsabiliza pelas nossas. E eu costumo dizer que as nossas atitudes, as nossas decisões são nossas, Sim. né. Tem muitas pessoas respeito, né, vários estudos, mas tem pessoas que falam que a nossa resposta está envolvida com o que o outro vai me passar. Eu não concordo nesse sentido. Por quê? Porque se fosse assim, no caso eu mataria se alguém mandasse eu Sim, matar, sim. entende? Desde criança a gente aprende o que é certo e o que E é o que é errado. errado. Então, assim, eu não concordo muito. Então, assim, eu concordo que somos responsáveis Sim, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pelas nossas emoções, pelas nossas alegrias, isso eu concordo, porque são nossas, mas o que o outro vai trazer para mim é dele. Como é sim, que o dele vai interferir em mim? Se não está interferindo em mim, tem algo dele em mim, sim, né. Mas sim. tem pessoas que não concordam com esse estudo, com essa forma de visão filosófica, teóloga, psicanalista, psicólogo, mas tem cada função dessa, cada ciência dessa, tem um estudo diferenciado, mas no final, se você prestar Sim. atenção e ver, a definição é uma só, mas respeito àquelas que não Uhum. concordam, Sim, sabe? é porque eu acredito que hoje em dia, todos querem, colocar um pouco, Da e respons não é isso, da responsabilidade, né, isso de das vários suas assuntos, não é ações. isso, bora botar em vários assuntos, não só na educação, então você quer colocar um pouco. Ao invés de se juntarem Uhum, e conversarem, dialogarem, discutirem o que tiver para ser discutido e chegar a um ponto único que vai trazer um benefício maior,
né? E que seja algo muito constante, muito presente, tá entendendo? Ao invés de ficar, é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim, e No querer, achismo, né? né? E sempre querer que o meu seja melhor do que o do outro. E que eu seja sempre o Não é certo, isso? né? Me fez lembrar isso que você falou sobre realmente questão de paz. Eu estou tocando muito nesse assunto porque é o que eu tenho visto, sabe? E que Às até, mas vezes, a criança não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, o problema é do pai e da mãe. Às vezes ela chega no consultório, e eu digo, vou conversando com ela, é um pouquinho maior, vamos dizer assim, de um adolescente, e eu digo, me fale por que você veio para cá. Eu não tenho nada. E quando a gente vai conversando, você vai vendo que a criança não tem problema, o adolescente não tem problema, são os pais. Me fez também lembrar que, junto com tudo isso que a gente está conversando aqui, o ano passado, em agosto, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ela sempre faz a primeira semana de agosto, a semana do TDAH. E eu entrei em contato com vereadores que eu conhecia, com esposa de vereador que trabalha na Secretaria de Educação, informei e disse que eu queria fazer um trabalho eu não estava cobrando por isso, eu só queria que a sociedade soubesse da existência realmente do TDAH. Fui no colégio da minha filha, a única que me incluiu, porque eu me senti realmente como essas crianças, excluída. A única que me incluiu foi Rita. Eu fui lá, eu conversei com as crianças sobre o assunto e as outras diziam assim: Andrea, a gente até queria, mas os pais, eles não querem saber se os filhos têm algum transtorno, porque eu vou lhe dizer aqui em off, tem até crianças que têm, mas elas não querem saber. Eu vejo, no caso da direção e da pedagoga desse colégio, disse a mim: eu vejo que tem pessoas com autismo, com déficit de atenção, mas as mães não querem saber disso, não querem que os seus filhos sejam rotulados. Mas a questão não é ser rotulado, você está entendendo? É o cuidado, é aquele cuidado que aquela criança vai ter. Se ela tem 3 anos, que foi como foi o ano passado, era uma criança de 3, 5 anos, se essas crianças são cuidadas, mais na frente, ela vai ter um suporte maior, ela vai sim. ter um crescimento maior, tanto de aprendizado até como na vida mesmo, porque a gente tem que preparar os filhos para a vida, não é isso? E, no caso, o vereador nada fez, tá entendendo? Nada fez. E eu fico olhando, que tem uma região norte, a nossa região norte vamos dizer assim, é precária em algumas situações, se nós formos comparar com o sul ou até mesmo com o nordeste. E lá eles têm esse trabalho e funciona mesmo com TDAH. É porque, assim, eu concordo no seguinte: quando a gente ensina ao outro, passa para o outro a responsabilidade dele, a responsabilidade, o que acontece com o transtorno, quando a gente leva a informação, né, para até onde a gente pode, porque eu não posso dizer que a gente vai, porque muita gente diz, isso é besteira, vocês vão lá, sei lá, para gato pingado. Sim, minha gente, mas quantas pessoas ali naquele gato pingado não aprendeu e pode repassar o que aprendeu? Sim. Né? Então, assim, eu acho isso é importante, que eu gosto muito disso, de fazer isso, de viver isso, levar a informação a quem não tem. Agora, o que a pessoa vai aceitar quando receber Sim. essa informação, aí não nos cabe. Sim. Mas a nossa parte, Sim. fizemos. Foi bom você até tocar nisso, porque a gente está com um planejamento para fazer isso aqui, né? A gente não sabe se vai caber aqui, mas esse planejamento ele já está sendo, já está em papel para que o ano que vem a gente possa executar. Então a gente pretende, pessoal, levar, né, esse conhecimento para a população, não só de Caruaru, mas de todas as cidades que abrirem a oportunidade para que a gente possa levar. A gente até já tem acho que em outra cidade, não é, André, com a Rita? Sim. Eu não sei o nome da Eita, cidade. é próximo a Monteiro, na Na Paraíba. Paraíba, né? Então, assim, são pessoas que entendem a importância, né, de levar esse conhecimento
para toda a população. Então, vocês que estão assistindo, que conhecem alguém que tem filhos com essa deficiência, pede para se inscrever no canal, ativa o sininho, aqui a gente fala sobre todo o assunto, vocês vão ficar ligadinhos. Também entra lá no Instagram, que a gente sempre está mandando tudo que acontece aqui, porque o nosso objetivo é esse. Às vezes muita gente entra lá no canal e nem entende, né, o que acontece, porque a gente trabalha com muitos assuntos, mas esse é o foco, levar para você a informação que você precisa, né, não é de uma forma jornalística, Sim. e sim de um bate-papo mesmo, de trazer profissionais que possam falar, expressar as vontades que tem, contar pessoas que vêm aqui, contam suas histórias. Então vai lá, ó. Manda para o teu amigo, pede para seguir o @Espaço Mulheres Iluminadas lá no Instagram, se inscreve no canal, pede para o teu amigo e vamos levar todas essas informações para o pessoal que está precisando, gente. Esse é o nosso intuito, né? O intuito nosso realmente é ajudar e levar a informação para vocês. Você está fazendo um trabalho belíssimo. E quem um trabalho que realmente está edificando e está mudando a vida de muita gente, porque não se escolhe quem tem um transtorno esse ou uma doença, né? Não se escolhe, e a parte mais carente da sociedade é que sente falta, sente essa A que mais necessidade, sofre, a mais né? sofre, né? E a gente vê que os governantes, eles não fazem por onde. E você, como pessoa particular, né, você se dispôs a fazer tudo isso, a abrir esse centro, a prestar essa ajuda, tá entendendo? Porque muitas vezes as mães não sabem o que fazer. Uma criança com tantas frustrações, tristeza por tantos motivos, não sabe coordenar seus pensamentos, não sabe o que vai ser da vida, muitas vezes não quer mais nem viver, tá entendendo? E isso é triste porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajudar essas pessoas. E você está fazendo esse papel, tá Eu entendendo? costumo dizer nós, né, porque graças a Deus, né, estamos tendo aí equipes, né, de pessoas voluntárias, assim como a Andrea, em outros segmentos, né. Hoje a gente consegue aqui, agora a gente está fazendo o nosso planejamento para janeiro, onde a gente vai ter vários atendimentos, né, não é só mais o que a gente atende aqui, vai ter outros, porque hoje atualmente a gente atende terapias, psicopedagogo, neuropsicopedagogia, atendemos acho que hoje só são esses, né, Tem a André? físio? Não, hoje, atualmente só são esses. Sim. Mas a partir de janeiro a gente vai ter fisioterapia, né, vamos ter clínico geral, vamos ter otorrinolaringologista. Então, fiquem atentos, porque aqui nós somos uma equipe, certo? E também essas pessoas estão aqui voluntariamente. Por isso que eu disse lá no comecinho, fiquem até o final, porque aí vocês podem também entender aquelas pessoas que podem, né, fazer parte. Porque assim, gente, a gente está aqui de coração aberto. Chega alguém para pedir informação, qualquer profissional, né, vai dar. Agora, vamos ser honestos, né, que pessoas realmente dessa classe que a Andrea falou, mais humilde, que realmente são pessoas que precisam, né, que elas possam vir, que elas possam, né, ter um pouquinho disso. A gente não pode tirar a prioridade dessas pessoas, né, Se Andrea? Não sentir é acolhida, discriminação, né? não é nada, exatamente. Mas assim, se a gente tem uma condição, então não vamos tirar a oportunidade daquela que não tem. Isso Sim, se torna algo injusto, sim. não é verdade? Então, assim, vamos, se você em casa tem uma condição, mas conhece quem não tem, indica, Indica. né? Indica, não queira tomar a vaga daquele que você até conhece e não pode, não é Sim. verdade? Então, assim, você se interessou, sabe alguém que precisa, entre em contato, né? Entre em Sim. contato lá, deixa lá um recadinho no Instagram. Lá no Instagram também tem o nosso contato do WhatsApp. Então, fiquem à vontade, divulgue e realmente tragam pessoas, né? Para que a gente possa acolher e levar informação. Às vezes as pessoas nem precisam de atendimento nenhum, só de uma informação. Sim. A gente também vai ter uma parte jurídica aqui, André. Ai, que A ótimo. gente conseguiu também voluntária para isso, ela é até de Recife. Ela vai tirar acho que 2 vezes ou 3 no mês para dar
aqui o espólio da parte jurídica Isso é também. muito Tirar necessário. dúvidas e tentar Sim, ver o que porque ela tem, pode fazer. tem essas questões das leis, né? As leis que fornecem justamente esses direitos que essas mães e essas crianças têm. Inclusive, na época que o meu filho, eu fui conversar com a direção do colégio e ela disse assim, a gente já está colocando, a gente colocou ele sentado na frente do professor. Não, não é só você botar uma criança na frente do professor, né? Você realmente tem que ter um cuidado com essa criança que precisa, né? Então, assim, é justamente isso, é um acolhimento, é você trazer para si aquela criança, naquele momento que está precisando, conversar com os pais, sentar com eles e ver o que é que pode ser feito em casa também, porque isso é muito importante os pais saberem lidar com os seus filhos, tá entendendo? E trazer realmente a responsabilidade para si. A responsabilidade maior é de um pai e de uma mãe, mas a gente como profissional, a gente está para ajudar, para transformar essa criança, para ver se ele sai um pouco do casulo, não é? Que é a nossa borboleta, É não é verdade. verdade? E ver essa transformação dessa criança, para o bem dela, para o bem da família, porque não só ele sofre, mas a família também está sofrendo Verdade. com tudo isso. E é isso que eu peço que os pais hoje, eles olhem para seus filhos, olhem com aquele olhar diferenciado, não só de pai e mãe, mas que você possa encontrar, se houver necessidade também, assim, de verificar alguma coisa que está saindo fora do normal, que você acha. É melhor a gente pecar pelo excesso, vir até nós, até um profissional, qualquer ele que seja, e o profissional dizer assim, não, mãe, tenha calma, olha, seu filho não tem nada. É melhor pecar pelo excesso do que você ficar sempre Prolongando, dizendo, né? prolongando e dizendo, meu filho não, meu filho só está chamando atenção, não, meu filho só é descuidado, ele quebra tudo, mas ele é descuidado, não é porque ele não tem atenção, é porque É ele está gênio, né? preguiçoso, é gênio, né? Não é verdade? Não, é porque ele é tão quietinho, vive no mundinho dele. É tão fácil lidar com essas pessoas, né? No colégio, dentro de casa, com aquela criança que só vive no mundo deles. Mas se a gente parar, a gente vai ver que há alguma coisa errada. Porque uma criança, um adolescente, eles gostam do mundo deles? Gostam. Mas é para eles se socializar também. É para eles sentirem a frustração, é para eles receberem um não, mesmo podendo dar um sim. Muitas vezes a gente que é mãe, temos que fazer isso, É não é verdade. verdade? Andréa, qual o conselho, né, que você pode deixar para as pessoas que estão em casa, as famílias que convivem com essas crianças que têm esses transtornos? Williane, o conselho que eu posso dar para todos eles que lidam com as crianças, tanto profissional como na família, no lar, é que eles prestem realmente atenção. Tá entendendo? A gente vem conversando aqui ao longo desse tempo e justamente batendo na mesma tecla de que os pais, os profissionais, e eu falo até mais os pais mesmo, que convivem com essas crianças, que sabem o dia a dia deles, que olhem para seus filhos, que eles possam identificar nos seus filhos o que seja uma birra, né? E o que seja algo mais grave, que possa ser realmente ajudado por um profissional, seja ajudado por um profissional. E que, assim, eles não se ausentem tanto, porque você pode sim ter um ritmo de trabalho muito acelerado, mas que você chegue em casa e ao chegar em casa à noite, você tenha uma qualidade, né? Uma qualidade de presença, né? Isso de afeto, de se doar para aquela criança que você tem, porque você realmente, você colocou no mundo uma criança, ela precisa, ela não sabe agir de forma automática, né? E ela não pode, não pode ser individual, individualista, ao ponto de ser só aquela criança, só ela ou só o pai. Então, assim, os pais têm que ter esse raciocínio de que a criança, ela precisa sim, precisa da presença deles, mesmo que seja pouco tempo, mas que aquele pouco tempo seja de qualidade para eles. Estudos já provam isso, né? Que é a Isto, qualidade também e não a quantidade. É o isto. que faz a total diferença. Pessoal, para vocês que estão em casa, né, e que têm parentes ou que têm em casa crianças
com esses transtornos. E que vocês também precisam, né, vocês podem se conscientizar que a criança precisa do tratamento, que a criança ela precisa do apoio de vocês e do apoio do profissional, né, dos profissionais, porque vai ter casos que são vários profissionais. E se você que é cuidador, você que é responsável, seja pai, avó, tio, quem seja responsável por essa criança e também precisar, busquem, né, André? Isso é o conselho que eu vou dar para vocês, porque tem pais que não buscam ajuda, sabe? E também tem uma coisa que a gente vê muito, André, é que às vezes o pai e a mãe colocam a responsabilidade em um só, Sim. não é verdade? Fica um sobrepeso para uma só pessoa. E assim, quando a gente tem esse cuidado, esse respeito, essa sensibilidade, e entende que é algo que é para todos, busque apoiar um ao outro. Sim. Não é verdade? Sim. Eu digo isso porque às vezes chega aqui pessoas muito carregadas, porque meu marido não faz isso, eu que tenho que fazer isso, eu que abdiquei de tudo, e não sei o quê. Então, assim, entrem com um bom senso. Se vocês precisam de tratamento, busquem também. Isso vai ser, é algo, olha, a gente buscar conhecimento e de si mesmo, ou de técnicas ou tecnológico, é libertador. Não é verdade? Às vezes a gente está sofrendo por algo, porque a gente não buscou ajuda. Geralmente é mais o peso maior em cima da mãe, É, né? Porque ela fica em casa, ou até porque também vivemos numa sociedade que é super machista e que é transferido esse é cuidado, a responsabilidade. responsabilidade toda dos filhos é sempre para a mãe. O pai, ele geralmente ele tem a responsabilidade de trazer o sustento para dentro de casa, né? Isso precisa mudar, porque a ausência de um pai em relação a uma criança, seja ela do gênero masculino ou feminino, isso daí acarreta também futuramente muitos danos a uma criança, porque um pai, ele também tem a sua importância diante da educação de um filho, não só porque um pai seja mais, vamos dizer, mais firme com uma criança, porque geralmente e a mãe é mais maleável, a mãe é mais carinhosa, mas eu acredito que sim, os dois juntos, é isso mesmo. Procurem se unir por causa dos seus filhos, porque não é exclusivo único da mãe, né, a responsabilidade, ou exclusivo de um pai, é dos dois. Ou dos responsáveis, Isso, ou né? dos A responsáveis. gente frisa muito porque chega muito Sim, avós casais, também, né? né? É, Crianças criadas com mas avós. pronto, essa mensagem que a gente deixa, né, para vocês, uma mensagem de amor, de carinho, de respeito, né, que a Sim, gente está deixando aqui realmente para ajudar vocês, que vocês busquem ajuda. Já deixei aí o Instagram também, né, o nosso canal aí pode deixar comentários, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Estamos ficando por aqui por causa do horário, né? Mas aí, a Andrea sabe que as portas aqui já tá aberta para ela, ela já está aqui constantemente, e ela é uma voluntária também aqui do espaço, né? Que eu tive o prazer de apresentar a vocês, vocês conhecer um pouquinho de quem é a Andrea. Foi difícil de trazê-la aqui, porque ela não é muito falante, viu? Ela é uma ótima profissional, mas ela é muito caladinha. E ela disse, não quero dizer que eu tenho vergonha. Você não tem vergonha nada, você vai, porque você tem que também mostrar e passar o que você tem para outras pessoas. Não é isso, sim. André? Então, André, foi um prazer, viu, Obrigada, ter você Eliane. Eu que aqui. agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre alguns questionamentos, né? Algumas dúvidas, se alguém teve ou tem, realmente vem aqui, procure as Mulheres Iluminadas, procure o Iliane. Nas terças-feiras estou aqui à tarde, com Rita também. Nós fazemos um belíssimo trabalho, como o Iliane disse, nós juntas, todos nós, e ainda vai agregar mais, não é isso? Então a gente está aqui disponível para que a gente possa prestar um serviço de qualidade e ajudar, doar também um pouco do nosso afeto, do nosso abraço, da nossa inclusão para quem precisa. Verdade. Então, saiba que as portas estão abertas para vocês. Você falou doar e eu me lembrei algo que sempre me pedem aqui para falar e toda vez eu esqueço. Gostei porque foi um lembrete. Não é dela não, mas foi um lembrete. Que assim, a gente também, pessoal, a gente também arrecada, né, alimentos e a gente faz doações.
Então você de casa, se estiver, né, querendo fazer alguma doação, conhece alguém que faz doações, não é só final de ano, tá, pessoal? Eu digo isso porque às vezes as Sim, pessoas, né, final de ano, em datas, elas comemorativas, isso, né? têm mais essa vontade de fazer doações. Mas se você tem esse hábito, quer uma instituição, um lugar, vamos botar assim, que tem responsabilidade com isso, podem deixar aqui suas doações, a gente aceita e a gente refaz realmente, né, essas doações. Agora, no final do ano, a gente já recebeu alguns, que depois a gente vai fazer um vídeo bem bacana do que a gente arrecadou e do que a gente levou. A gente também leva para outras cidades e realmente são pessoas que necessitam. E pode ser só alimento, Williane? Roupas Roupas também? também, né, alimento, roupas. Então, assim, isso aí era toda vez para mim falar e eu acabava esquecendo. Então, hoje vocês aí, né, estão aí com essa oportunidade, né, de também ajudar e transformar a vida de outras pessoas. A gente não só oferece, que a gente tem também muito isso, né, André, nos nossos Sim. cursos, palestras e imersões, a gente não só oferece o alimento, mas também a gente oferece o ensinamento, né, porque às vezes a gente realmente tem uma parte na vida da gente que a gente precisa realmente daquele bem ali naquele momento, mas a gente também impulsiona aquela pessoa a mudar de vida, né, e se você se identifica com o nosso trabalho, sinta-se em casa e uma boa noite para vocês, uma semana abençoada e até o próximo podcast.